Você não pode ser tão ignorante, a ponto de viver e nunca parar para questionar o porquê que esta terra está dividida em dois polos importantes. Os que adoram no dia do sábado e os que adoram no dia do domingo. Você não pode ser assim tão ignorante. Olha, também não pode ser tão ignorante a ponto de pensar que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é um livro fiável. Você não pode ser tão ignorante assim, a ponto de ver que a grande maioria da população da Terra tem a sua fé, não é convicção, fé, porque fé vai além das convicções. Tem a sua fé fundada e firmada na palavra de Deus, a dita palavra de Deus, e você anda ignorante quanto a esses assuntos. Não é possível. Agora, você pode até achar que esta conversa é conversa para boi dormir. Podes pensar nisso. Por quê? Porque pode estar a te iludir com o facto de teres uma pós-graduação, talvez alguns mestrados acumulados, um doutoramento, podes até ser um professor, que é o professor dos doutores. Pode ser isso. E pensar ou julgar que tens tanto conhecimento que não precisas sequer meditar nem a concordar com o que a Bíblia está a dizer. Por norma, as pessoas que pensam assim são aqueles que nunca ficaram 1 ano, ou 2 meses, ou 3 meses a ler a Bíblia. Nunca. Nunca conheceram a palavra de Deus. Ouvem dizer, vê insultos contra a Bíblia e com referências a alguns versículos da própria Bíblia, e eles, observando a controvérsia que existe entre a própria comunidade cristã, acham tolice ler este livro ou buscar compreender o que este livro deve narrar. Bem, tamanha ignorância até pode ser compreendida, porque conhecemos grandes profetas, grandes doutores, que também são autênticos ignorantes. Não conhecem nada. Você pode ser um deles. Você pode ser um deles. Que é um grande doutor, um grande político, um grande empreendedor, conhecedor de muitas coisas, ou um grande perito em alguma área, mas na palavra de Deus um nabiça autêntico, que carece mesmo de entrar numa pré para começar a aprender quem Deus é, como Ele criou o mundo, como isso surgiu, porque não tem conhecimento nenhum relativo à palavra de Deus. Nenhum. E é normal estar nesse estrado, nesses momentos, é normal, porque são estes tipos de pessoas que Deus tem muito prazer de os abraçar, para os fazer compreender quem de facto Ele é, e o que é feito dele, e que propósito Ele tem para com esta terra, para consigo e para com o futuro. Aliás, Ele tem um futuro desenhado para cada um de nós, e isto é o que importa saber, porque se soubermos exatamente isso, saberemos também como nos posicionar hoje, independentemente de tudo aquilo que nós somos, ostentamos, ou então almejamos ser. Agora nota, você não pode ser tão ignorante a ponto de nunca pesquisar completamente assuntos ligados a esses 2 dias que são cruciais, que são fundamentais na vida do ser humano. O sábado e o domingo. Você não pode ser tão ignorante assim. No mínimo você tem que buscar conhecer o que é que está por detrás destes 2 dias que são tão polêmicos, tão controversos nesta terra, e perceber que se os grandes polos de adoração disputam em torno desses 2 dias, porque outros grandes ignorantes também dizem que todos os dias são iguais, podemos adorar no dia que você quiser. Bem, é normal, né? Quem não lê a Bíblia, quem não conhece Deus, um autêntico ignorante, pensa que o que ele pensou está certo. Não é normal pensar isso, sabes? Você pode pensar que eu tenho 100 anos, você pode pensar que eu tenho 20 anos,
Isso é normal, você pode pensar e tens a liberdade de pensar. Porém, o que tu pensas não significa que estás certo. Não. Eu se te dizer a minha idade verdadeira, vai te surpreender. Porque você não sabe. Até eu te dizer, você não sabe quantos anos eu tenho. No entanto, a tua opinião não importa muito. O que vale de verdade é saber o que é que Deus diz. O que é que diz o Senhor? E muitos têm medo de buscar a compreensão sobre o que é que Deus diz. E esta compreensão está contida na Bíblia. É só ler, você é letrado, você passou na escola. Alguns até de vocês são professores. Vocês é que ensinam os outros a ler. Então é só ir lá, ler. Faz o seguinte, vai no teu quarto, fecha a porta e lê. Fecha a sua porta e lê. Não precisa discutir com ninguém. Faz o seguinte, vai para um quarto que não tem televisor, não tem telefone, não tem janela, não tem nada. Você fecha ali e abre a Bíblia e começas a ler. Vai lendo pouco, 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 pouco. Depois, com o tempo, se tu gostas mesmo da leitura, depois de uma semana de ler, você já vai começar a fazer perguntas. Porque já vai contrastar contra aquilo que culturalmente, socialmente, academicamente foram inculcando na tua cabeça e vais começar a encontrar o real sentido daquilo que faz a essência da raça humana, da vida sobre a face da terra. Então vai ler, lê. Mas quero lhe pedir uma coisa. Procure saber o que norteia a vida do ser humano a ponto de disputarem entre 2 dias o aspecto da adoração, sabendo que nesta terra toda, nesta luta, no conflito entre o bem e o mal, a única coisa que está em causa é o dia de adoração, porque é o dia no qual rende-se adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno. Se tu não adorares o Senhor no dia que Ele indica, e na Bíblia está mais do que explícito, está mais do que categorizado, e você vai se surpreender ao conhecer quem Deus é. A Bíblia vai te fazer entender. Isto não é uma novela que você lê do início ao fim e tem a sua compreensão. Isto é um mistério. É o único livro que eu já li e sempre que leio me parece novo. O seu conteúdo é novo. Traz novidades para meus ouvidos. Leia a Bíblia. Descubra quem Deus é. Conheça o que é feito dele e que propósitos ele tem para com você. Depois, tenta entender o que é que ele pede, ó mortal, como diz a Bíblia. Que o Senhor te pede que andes humildemente nos seus caminhos, temas a Ele e andas nos seus preceitos. Deus abençoe você. Espero que em muito pouco espaço de tempo deixarás de ser um ignorante no que tange ao conhecimento de Deus e aquilo que Ele pede que mortais como tu e eu devemos fazer. Deus lhe abençoe.